Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar uma revisada geral nos conteúdos que nós vimos, certo? De história. Vamos começar pelo capítulo 1. No capítulo 1, nós vimos as origens, né, das organizações urbanas, como foi que isso surgiu. Isso teve início lá na pré-história, né? Vamos lá? Há milhares de anos, os seres humanos começaram a se unir em grupos, pensando em sua sobrevivência, né? Para eles era mais fácil estarem em grupo, porque era mais fácil para conseguir alimentos e para se proteger contra os animais selvagens. Por quê? Porque eles moravam em cavernas, certo? Lembram disso? E vimos que eles sobreviviam da caça e da pesca, então eles tinham que estar convivendo com animais selvagens ali. Nesse mesmo período, nós vimos que surgiu a agricultura e a pecuária, o que facilitou muito a nossa vida. Porque antes os seres humanos, eles eram nômades, tinham que estar mudando de um lugar para o outro para conseguir alimento, né? E depois que surgiu a agricultura e a pecuária, eles começaram a ficar em um lugar só. Ficaram em um lugar fixo. E a partir daí começou a surgir, né, as organizações urbanas, as primeiras cidades. E essas primeiras cidades, elas se organizaram, né, próxima aos rios, porque os rios facilitavam muito, né, para a sobrevivência deles. Além disso, nós vimos que cada cidade se desenvolve de uma forma diferente. A gente viu, né? Começa uma casinha, aí vai crescendo para um povoado até virar uma cidade. Porém, cada uma tem, né, o seu desenvolvimento diferente. Lembra disso? Não é um processo igual para todas as cidades. Quando uma cidade ela surge, ela tem uma organização própria. Cada cidade tem a sua organização própria. E dentro da cidade, nós temos a questão da cultura, a questão da religiosidade e a questão do comércio, certo? Vimos também sobre o comércio. Lembram que nós fizemos uma atividade em grupo, na sala de aula, na verdade, vários grupos, que vocês estudaram um pouquinho sobre o comércio, que o comércio não começou da forma como nós conhecemos hoje em dia. Estão lembrados? Revisem lá na página 225 e 226, certo? Continuando. Capítulo 2. Aldeias e malocas. As primeiras comunidades brasileiras foram quem? Os índios, exatamente. Por quê? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já estavam aqui. E eles já tinham a sua própria forma de organização. As aldeias. Cada aldeia, ela tem a sua organização própria. Vocês lembram que eu falei que cada povo indígena tem a sua organização? Eles não são iguais. Lembram do que eu falei? Eles não são iguais. Cada povo indígena, né, cada tribo indígena, ela tem a sua forma de organização, a forma de organizar a sua aldeia, tá? Dentro da organização das aldeias, além da localização, como vocês podem ver aí, da organização, digamos assim, das ocas, nós vimos também que tem o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, tá? Para relembrar vocês que hoje em dia já tem muitos índios, né? Que vivem nas cidades, que deixaram as aldeias, certo? Para viver nas cidades. Malocas. Vimos que as malocas, elas também são, né? Uma das moradias dos índios. Não são somente as ocas. As malocas também são. E na página 236 vai estar lá como é que eles organizam essas malocas, ok? 236 e 237. Continuando. Capítulo 3. Cidades brasileiras, certo? Chegada dos portugueses em Pindorama. Pindorama, o Brasil, tá? Não tinha o nome de Brasil no início, então chamávamos de Pindorama. Quando os portugueses chegaram aqui, né, vimos que os indígenas já estavam aqui, os índios já estavam aqui. E eles tinham a forma de organização. Cada aldeiazinha tinha a sua forma de organização. Os portugueses, quando chegaram aqui, quiseram organizar, né, o território que eles estavam ocupando da forma deles. E a primeira forma de organização
foram as capitanias hereditárias, como vocês podem ver aqui ao lado, certo? Inclusive tem no livro de vocês também, lá na página 246, tem um mapazinho que mostra, certo, a divisão das capitanias hereditárias. E vocês vão lembrar que essas capitanias hereditárias eram lotes, pequenos lotes, como vocês podem ver aí, né? E tinha um responsável em cada lote desse. E ele era responsável para fazer essa capitania prosperar, crescer, certo? Formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. A primeira vila, né, foi a Vila de São Vicente. Ela foi uma vila que cresceu muito, tanto que vocês vão ver aqui nas capitanias hereditárias. Aqui, ó, tem uma, né, capitania chamada de São Vicente. Essa capitania, ela prosperou muito, virou uma vila e depois virou uma cidade, tá? Continuando. Em seguida, nós vimos o governo geral, que foi um período da história do Brasil em que as capitanias hereditárias não tinham dado certo, porque algumas prosperaram e outras não, e o rei decidiu mudar esse meio de governo, mudar esse meio de organização. Então, ele escolheu uma pessoa, o Tomé de Souza, né, para centralizar este poder. Então, ele escolheu o Tomé de Souza, que recebeu o título de governador geral, né, para governar aquelas capitanias lá. E Tomé de Souza teve que escolher uma sede, escolher um local para centralizar, né, esse poder. Então, ele escolheu a cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, certo? E aí é quando nós vamos para as sedes administrativas do Brasil. São Salvador foi a primeira, né, tá? Mas não foi a única. Em seguida veio o Rio de Janeiro e atualmente é a cidade de Brasília. Cada cidade dessa, gente, ela foi escolhida com um porquê, tá? Não foi de forma aleatória. No livro de vocês vão poder ver isso, tá? Cada uma que foi escolhida tinha um motivo, tinha algo de bom, né, para oferecer, tinha um diferencial das outras. E aí partimos para as cidades planejadas. Que as cidades planejadas, elas são diferentes das cidades que crescem, que surgem naturalmente, né? Como o próprio nome já diz, cidade planejada. Tem um planejamento para que se construir essa cidade de uma forma diferente. E aqui abaixo vocês podem ver a imagem de Brasília, que é a nossa atual capital do Brasil e que é uma cidade planejada, certo? Então, por hoje é só. Se ficou com alguma dúvida em relação a algum dos assuntos, entre em contato comigo. Realizem a atividade que foi encaminhada. Um beijo, se cuidem e bons estudos. Até mais!